Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as pautas e articulações do PSOL para as eleições deste ano. Eu converso aqui com o Juliano Medeiros, que é presidente nacional do partido. Juliano, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, amanhã tem uma reunião com a direção, com representantes do PT, para discutir o apoio do partido ao ex-presidente Lula na disputa pelas eleições presidenciais. Agora tem algumas coisas colocadas em pauta, entre elas a candidatura de Boulos aqui em São Paulo, para o governo do estado de São Paulo. Boulos que chegou ao segundo turno das eleições para a prefeitura de São Paulo. E o PT já falou da possibilidade dele ser candidato a deputado agora e a prefeito nas próximas eleições. Como é que você vê? Qual é a prévia que eu tenho dessa conversa de amanhã? Primeiro, render minha homenagem, Denise, a você, todas as nossas espectadoras pelo 8 de março e reafirmar o compromisso do PSOL com a luta em defesa dos direitos das mulheres, por um Brasil mais inclusivo, onde as mulheres não sejam vítimas da violência, da desigualdade social, do feminicídio. Então, acho que é um dia importante também para a gente fazer essa reflexão. Bom, sobre a reunião de amanhã, o PSOL está tentando imprimir uma dinâmica um pouco diferente para as negociações entre os partidos de esquerda no Brasil. A gente tem visto outras negociações que estão em curso e que são marcadas pela troca de apoios de um estado pelo outro, troca de promessas em relação a possíveis ministérios e composições de interesses regionais. Nós queremos fazer uma coisa diferente, copiando, inclusive, processos que aconteceram em outros países, recentemente no Chile, em Portugal, na Espanha, e buscar construir o que a gente chama de acordo programático. Uma série de compromissos em torno dos quais essa frente das esquerdas que a gente quer construir vai orientar o seu governo, né? Para que não se crie a sensação de que as saídas para a crise que o Brasil vive estejam na cabeça de alguém, de um líder ou de um único partido. Nós precisamos pensar juntos quais são as saídas para essa crise e, obviamente, contemplar as expectativas que os partidos têm. O PSOL, você sabe, é um partido de esquerda, um partido que acredita que é importante enfrentar toda a agenda de ataques aos direitos do povo brasileiro que foi implementada nos últimos anos, e nós vamos cobrar esse compromisso também do PT e, claro, da pré-candidatura do ex-presidente Lula. Mas tem antes esse desafio em relação aos nomes, porque o Partido dos Trabalhadores quer fechar aí o apoio em torno do nome do Fernando Haddad, não é? Inclusive tentando buscar o apoio de Márcio França, por exemplo, que também está bem colocado nas pesquisas, mas ele seria candidato a senador nessa frente, né, de apoio ao ex-presidente Lula e apoio também aqui em São Paulo, que seria a candidatura Haddad. Então vamos ver por aí se tem essa conversa. Vamos São Paulo. Bom, primeiro, é totalmente legítimo que o PT, pelo tamanho que tem, um partido grande, que tem como candidato ao governo o ex-candidato a presidente da República, que foi para o segundo turno em 2018, que queira que a esquerda se reúna em torno desse candidato, do Fernando Haddad, é um companheiro muito respeitável do meu ponto de vista. Assim como é legítimo que o PSOL, com outros argumentos, reivindique que essa frente se construa em torno do Guilherme Boulos, que é o nosso pré-candidato ao governo. O Márcio França menos empolgado com a ideia de unidade das esquerdas, porque passou os últimos anos todos flertando com o tucanato aqui em São Paulo e andou pouco por essas bandas da esquerda aqui em São Paulo. De modo que eu acho que, nesse momento, eu não vejo nenhuma movimentação consistente para a construção de uma unidade, mas acho que é uma possibilidade que a gente tem que seguir dialogando, seguir acompanhando. Nós estamos no mês de março, parece que já aconteceu tanta coisa nesse ano, né, Denise? Mas você que acompanha muito bem a política sabe que essas definições normalmente são tomadas muito lá na frente, muito mais perto das convenções partidárias, que esse ano vão ser entre julho e agosto, do que em fevereiro e março. Agora ainda é a fase de janela partidária, para a mudança dos partidos. Então, até o final do mês de março, os partidos vão assentar suas candidaturas. Isso o pessoal também está fazendo, está, digamos, buscando consolidar a candidatura do Guilherme Boulos. O PT está fazendo isso com o Haddad, o PSB está tentando fazer isso com o Márcio França. Agora, obviamente, nós não podemos fechar a porta para o diálogo, para a discussão de uma possível unidade lá na frente, mas nesse momento eu não vejo essa hipótese. Agora, Alckmin saindo para ser vice na chapa de Lula fortalece a oposição aqui em São Paulo, não é? Porque nós tínhamos ele dominando as pesquisas, as principais que foram divulgadas, e agora ele sai de cena para disputar a vice-presidência. Sem dúvida, Denise. Normalmente se fala muito da divisão das esquerdas, né? Aqui em São Paulo é um exemplo, nós temos nesse momento 3 pré-candidaturas, que eu espero que a gente possa ir construir alguma síntese mais na frente. Mas a direita também está dividida em São Paulo, né? Tem a candidatura do Bolsonaro, né, que deve ser a do ministro Tarcísio Gomes, que para ser candidato vai ter que se afastar do ministério daqui a pouco. Tínhamos até outro dia a candidatura do Mamãe Falei, que felizmente abandonou sua candidatura depois do fiasco que promoveu dessa violência
violência contra as mulheres que promoveu no último final de semana, mesmo a candidatura do Rodrigo Garcia, vice-governador. Então, há uma divisão no campo das direitas. Por isso que é importante seguir o debate sobre a unidade, né? Ainda que, como eu disse, nesse momento a esquerda tem duas pré-candidaturas marcadamente de esquerda, do Guilherme Boulos e do Fernando Haddad, uma mais de centro-esquerda, que é a do Márcio França, e acho que a conversa, o diálogo tem que seguir, porque é de fato uma oportunidade que se coloca hoje da esquerda chegar ao segundo turno em São Paulo, pela segunda vez em 9 eleições para o governo do estado e com chances reais de vencer. Agora, Juliana, em relação às pautas do pessoal, a gente pode ver uma unidade, inclusive, em relação à preservação da Amazônia, um novo modelo, inclusive, de desenvolvimento para a região, respeito aos indígenas, aos povos tradicionais de lá, então, energias renováveis, isso é uma pauta que eu acho que vem ganhando força, inclusive no centro. Agora, o pessoal defende a revogação teto de gastos, eu acho que é uma coisa que vai acontecer, inclusive está programada e a gente viu as dificuldades, deve acontecer desde que haja outras pautas aí para assegurar a responsabilidade. Agora, rever reforma trabalhista e reforma previdenciária. Isso não acaba afastando aquele eleitor meio de centro que está indefinido em busca de uma terceira via, de alguém que consiga reorganizar a economia, porque quando você fala em previdência, você mexe com contas públicas. Reforma trabalhista tem a questão do custo das empresas que reivindicaram muito mudanças na área trabalhista. A gente ainda não chegou a isso. E na pauta de reforma tributária, vocês colocam assim, taxação para os mais ricos, né, para os ricos de fato, né, corte de tributos sobre bens de consumo essenciais, populares, algumas mudanças aí que são mais amenas em relação ao que se espera de uma reforma tributária. Então, eu queria saber como é que você vê, do ponto de vista também eleitoral, né? Que tem esse foco, você tem que chegar ao poder para você conseguir implementar as mudanças que você pretende, né? Claro. Bom, antes de mais nada, eu confio nas ideias da esquerda, eu confio que as nossas ideias podem ter audiência na sociedade brasileira. Isso porque, Denise, porque todas as promessas que foram feitas nos últimos 5, 6 anos, desde o impeachment contra a Dilma, de que fazendo a reforma trabalhista ia gerar empregos, de que fazendo a reforma da Previdência ia melhorar as contas públicas, de que o teto de gastos ia criar condições para a retomada do investimento público, todas essas promessas não foram cumpridas. Então, eu acho que há audiência hoje, há espaço na sociedade brasileira para dialogar sobre essas propostas. Talvez alguns anos atrás seriam impensáveis, né, que se pensasse uma reforma tributária, a exemplo dos países do capitalismo central, não são países socialistas, que têm, seja imposto sobre grandes fortunas, sejam outras formas de tributação sobre os bilionários. A gente está falando aqui dos muito ricos, não da classe média, não daquele advogado, médico ou micro, pequeno empreendedor. Estamos falando aqui de gente que não gera riqueza através do trabalho, da indústria, mais da especulação financeira, principalmente. Então, a nossa avaliação é que tem espaço para que essas bandeiras tenham audiência na sociedade brasileira. Nós estamos vendo países que jamais se pensou de falar de renda básica universal para poder garantir condições básicas de sustento. Na Europa, hoje está em debate essa ideia. Nos Estados Unidos, o plano do Biden, o tal plano Biden, que tem uma série de problemas, mas é um plano que coloca a ação do Estado no centro da agenda do desenvolvimento. É um pouco isso que a gente está defendendo. E principalmente, Denise, eu acho que precisamos enfrentar o debate sobre o financiamento do Estado. Essa ideologia que se criou, que o grande problema do Estado é que ele arrecada mal, né, e acaba de alguma forma penalizando... Arrecada muito, né? O Estado arrecada muito. O problema é que esses recursos são muito mal investidos. São, você sabe, 400 milhões de reais todos os anos de isenções tributárias completamente sem sentido, né? As desonerações da folha de pagamento é feita no Brasil com uma verdadeira farra, né? A oneração sobre bens e consumos hoje penaliza a classe média e os mais pobres, enquanto os bilionários estão tendo aí... isenções de tributos e facilidades intermináveis. Então, eu acho que é importante encarar esse debate. Para onde vai o dinheiro que o Estado arrecada? Quais são as prioridades uma perspectiva mais de médio e longo prazo para tirar o Brasil da crise? Eu realmente acredito que tem espaço para essas ideias no debate público. Agora, o PT tem falado muito dessas pautas que o pessoal está exigindo e deve colocar na mesa de negociação. Agora, o PT ele fica mais ou menos, né? Ele vai para um lado e para o outro, exatamente porque pensa também nesse eleitor que está com uma posição indefinida, que ainda defende uma pauta liberal, que era a promessa de Bolsonaro, que acabou não sendo cumprida, inclusive por todas as dificuldades que foram colocadas no caminho, políticas da pandemia e tudo mais, não é? Mas tem um apelo, essa questão da
daquela proposta que estimula as empresas, que reduz tributos sobre investimento e reforma do Estado, que é uma coisa assim, por exemplo, que os partidos de esquerda sempre são muito contra, é você mexer no funcionalismo. Eu queria saber qual a sua posição em relação a isso, porque a gente sabe que a gente tem uma máquina muito inchada, que custa caro e é ineficiente, não é? A gente pode até falar que o SUS foi eficiente, poderia ter sido muito mais, não é? Se você tivesse aquele suporte necessário, só que você tem uma dispersão de dinheiro na máquina pública. Como é que vocês veem essa questão especificamente? Nós vivemos nos últimos 30 anos, Denise, duas grandes reformas do Estado. Nos anos 90, né, com a privatização de dezenas de companhias públicas, né, de setores estratégicos da economia que estavam nas mãos do Estado, sob o argumento da eficiência, exatamente, vamos privatizar a telefonia, a energia elétrica, agora está se privatizando a água porque vai ficar mais eficiente. Todo mundo que tem telefone celular, que tem TV a cabo em casa, sabe que não é o reino da eficiência, né? Mas é melhor do que o estatal. Esses serviços, né? Depende, há estados onde funciona, há países onde os serviços estatais são de qualidade. Eu acho que o debate todo não é se o que é bom é público ou se o que é bom é privado, é se o que é público está a serviço das maiorias. Né? Eu acho que porque claro, o que é privado está a serviço da dinâmica privada, do capitalismo, do lucro, isso é a regra do jogo. Mas aquilo que é público tem que estar a serviço das maiorias sociais. Eu acho que esse é um debate que nós temos que fazer. Tirar a estabilidade da professora, do fiscal do IBAMA ou da enfermeira não me parece fazer nenhum sentido. Agora, manter os privilégios das castas das Forças Armadas, do Judiciário, de setores que hoje realmente representam tudo aquilo que deveria ser extirpado da estrutura do Estado em termos de privilégios, renda, né? Que tem muito mais renda. Quer dizer, vamos aqui usar o bom exemplo do juiz que mora na cidade, na sua cidade e recebe auxílio moradia, né? Aliás, também é uma prática muito utilizada pelo Jair Bolsonaro quando era deputado, né? Tinha casa em Brasília e recebia... Políticos em geral, né? Políticos em geral. Então, enxugar esses privilégios, o pessoal é totalmente favorável. O que a gente não é a favor é de demonizar todos os servidores públicos como se, abrindo mão da estabilidade do funcionalismo, se resolveria o problema da qualidade e da eficiência. Aliás, diga-se de passagem, já existem uma série de mecanismos que permitem que o Estado se livre do professor ineficiente, da enfermeira ineficiente, do policial ineficiente. Mas na prática não funciona muito, né? Como não funcionam muitas outras coisas. Eu acho que nivelar por baixo e colocar todo esse povo sobre a condição de uma precarização das suas condições de trabalho não é uma saída. Agora, combater privilégios que existem dentro do Estado, isso o pessoal é totalmente a favor. É isso, ouvimos o Juliano Medeiros, que é presidente nacional do PSOL. Amanhã vai ter essa conversa com o PT, vamos aguardar as novidades. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Obrigada. Obrigado, Denise. Com vocês.